Lucas capítulo 20, a palavra de hoje que Deus me deu, incrivelmente está em Lucas capítulo 20, Deus falou, você vai pregar essa palavra, e eu achei interessante, porque geralmente na campanha eu saio da minha série, mas o que Deus revelou para mim está em Lucas 20, versículo 19 a 26. Se você está pronto, levante bem alto sua Bíblia e diga comigo, essa é minha Bíblia, eu sou, eu tenho, eu já fiz, né? Vou fazer de novo, eu posso, deixarei a palavra de Deus entrar. Deixa eu explicar o que está acontecendo. Eu saí do primeiro culto pilhado, falando em línguas. Subi a minha escada falando em línguas. Aí eu falei, se eu descer desse jeito, vai dar um choque no povo, porque eu vou chegar já gritando aqui, Deus tremendo e maravilhoso, Deus. Aí eu estou tentando desacelerar um pouco, mas não está funcionando não. Estou sentindo muita presença de Deus, meu Deus. É, uma coisa, estou todo arrepiado, irmão, aqui, uma coisa tremenda. Aleluia. Vamos lá, Lucas 20, 19. Os mestres da lei e os chefes dos sacerdotes procuravam uma forma de prendê-lo imediatamente, pois perceberam que era contra eles que ele havia contado essa parábola. Todavia tinham medo do povo. Pondo-se a vigiá-lo, eles mandaram espiões que se fingiam de justos para apanhar Jesus em alguma coisa que ele dissesse, de forma que o pudesse entregar ao poder e à autoridade do governador. Assim os espiões lhe perguntaram, mestre, sabemos que falas e ensinas o que é correto e que não mostras parcialidade, mas ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. É certo pagar impostos a César ou não? Ele percebeu a astúcia deles e lhes disse, mostre-me um denário, de quem é a imagem e a inscrição que há nele? De César, responderam eles. Ele lhes disse, portanto deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E não conseguiram apanhá-lo em nenhuma palavra diante do povo. Admirados com a sua resposta, ficaram em silêncio. Vamos orar? Senhor, fala conosco nessa manhã. Traz a Tua palavra ao nosso coração. Enche-nos com Teu Espírito. Renova, Senhor, as nossas forças, a nossa fé e a nossa esperança. Em nome de Jesus. Amém. Eu fiquei pensando nessa campanha, como ela foi diferente para mim. Eu nunca fiz uma campanha, acho que nos últimos 10 anos que a gente tem campanha aqui, que houvesse estudos na campanha. Ninguém preparou isso, ninguém combinou nada. E os 3 pregadores trouxeram estudos na campanha. Palavras poderosas. E aí veio algo no meu coração, eu fui para casa e fui falar com Deus e falei, Senhor, o que o Senhor quer falar? Eu nunca vi o Senhor fazer isso. O que o Senhor quer falar? E Deus falou uma palavra para mim, para a minha vida, que eu quero compartilhar com você. A palavra que Deus falou é o que está intimidando você. O que está fazendo você ficar com medo? A intimidação é aquela pressão que é exercida sobre nós, que a gente não consegue fazer as coisas que a gente deveria fazer. E quando eu comecei a lembrar dos estudos, das mensagens que nós recebemos, veio no meu coração que Deus estava trabalhando conosco em quatro palavras que começam com P. 4 palavras que começam com P. Que tem a ver com essa liberdade de quebrar a intimidação que nos prende. Nós vivemos hoje sobre uma pressão, uma intimidação muito forte. Medo do nosso futuro, medo do que vai acontecer amanhã. Aqueles que passaram por enfermidades no Covid ou depois do Covid, medos de uma onda nova chegar. E se essa onda chegar na nossa vida? Como é que vai ser a nossa velhice? Quem vai sustentar a gente quando ficarmos velhos? Não é?
esses medos que o inimigo também coloca na nossa cabeça. Como é que vai estar meu casamento daqui 10 anos? Como é que vai estar meu relacionamento conjugal? Será que essa esposa que eu tenho hoje vai continuar me amando? Será que eu vou continuar amando? E nós vivemos embaixo de uma intimidação, como nossos filhos, como é que vai ser os nossos filhos com aquilo que eles têm aprendido? E a primeira coisa que Deus falou comigo é: o que está intimidando você? O que está te deixando amarrado, preso, sabe? Eu quero libertar. Deus está dizendo: eu quero libertar. Eu quero te libertar. Você não pode ser livre enquanto você estiver intimidado. Não, você não está entendendo. Você não consegue voar enquanto você está com os seus pés presos e amarrados no medo. E eu quero fazer você voar, diz o Senhor. E a primeira palavra que Deus falou comigo é que Ele quer trabalhar conosco sobre a proteção. Proteção. Por que proteção? Porque Ele veio para nós e diz: olha, eu tenho um futuro glorioso para vocês. Eu tenho um novo corpo para vocês. Vocês não estão à mercê do destino, da vida. Vocês estão comprados com meu sangue. E eu já preparei aquilo que vocês acham que não tem solução. Já preparei. E a tua alma está ligada comigo. E você está ligado comigo. E eu vou glorificar o teu corpo. Você está protegido. A segunda coisa que Deus falou comigo nesses dias é que eu fiquei pensando, é que quando nós ficamos baixo dessa intimidação, nós esquecemos que estamos protegidos e nós ficamos com medo do futuro, ficamos com medo do que vai acontecer, e Deus está dizendo: ei, eu já preparei todas as coisas, o dia que chegar no teu momento, que você não sabe nem eu já preparei, não é o fim, há uma esperança. Voe, aproveite a vida que eu tenho te dado, não viva como se ela não tivesse mais jeito, viva porque Deus te deu. Voe, aproveite o momento que Ele está te dando, seja livre para viver. Segunda coisa que Deus falou comigo nesse tempo é que às vezes a gente não enxerga o poder de Jesus. Ele era, Ele é e Ele há de vir. Ele era já, Ele era, Ele é e Ele há de vir. Há alguém sentado no trono e o nome dele é Jesus Cristo. Ele ressuscitou e nós estamos debaixo desse poder, meu irmão. Nós não estamos debaixo do poder do diabo, nós não estamos debaixo do poder do mundo, nós não estamos ligados a essas coisas dessa terra, estamos debaixo do poder do nome do Senhor Jesus. Então ficamos intimidados, porque por um lado tem o futuro, tem o medo do que vai acontecer, e Deus diz: ei, você está protegido, o seu futuro é glorioso. E por outro lado nós temos um medo das coisas que estão acontecendo, a influência, a intimidação dessa sociedade, que parece que o mundo está à deriva, e as coisas estão à deriva, e Deus está dizendo: não, não estão à deriva, eu era, eu sou, e eu há de vir, eu vou voltar para buscar você. Segunda palavra, poder. Diga comigo: proteção. Segunda, só para saber se está prestando atenção. Segunda, poder. E a terceira? Eu falei: Deus, qual é a terceira? Aí eu estava conversando ontem com o pastor Anésio, estava batendo um papo com eles do culto. Eu falei: olha, Deus falou conosco sobre proteção, Deus falou conosco sobre poder. Eu não sei o que você vai pregar, mas Deus vai falar sobre promessa. E ele olhou para mim e falou assim: vou falar sobre o avivamento. Deus tem promessa. Ele disse que derramaria o Espírito sobre toda a carne, e Ele derramou o Espírito sobre toda a carne. A promessa do Espírito Santo, você não está sozinho. Há movimento de Deus agora, há movimento de Deus agora. Deus está fazendo o movimento dEle agora, e eu quero participar desse movimento agora. Ele está derramando o Espírito, Ele está chamando o seu povo, Ele está batizando, Ele está renovando, Ele está curando, Ele está operando. Você está protegido, você está debaixo do poder, e você vive para a promessa do Senhor, que diz que o Espírito Santo estaria derramado sobre você. Eu vivo, querido. E Deus falou comigo: eu estou quebrando aquilo que te aterroriza. Estou preparando você, quebrando em você aquilo que te dá tanto medo, que te faz você se sentir ameaçado. E quando eu comecei a olhar para esse texto, foi aí que Jesus falou comigo, porque Jesus enfrentou a intimidação o tempo todo.
E nós vivemos um tempo onde a gente está enfrentando a intimidação o tempo todo. A gente está vivendo a intimidação da sociedade, da política, do futuro, da saúde. E Jesus enfrentou ao ponto de alguns fariseus, escribas, se disfarçarem, combinarem com alguns amigos. Ó, pessoal, se veste de discípulo, faz cara de discípulo, fala que nem discípulo, levanta a mãozinha que nem discípulo. Entra lá no meio deles, faz amizade, conversa com eles, para pegar alguma coisa que está escondida. E a ideia era intimidar Jesus, a ideia era falar assim, ó, Jesus não vai poder falar o que ele tem que falar, porque ele vai ver vocês lá, ele vai ficar intimidado. Jesus não vai fazer o que ele tem que fazer, porque se fizer na frente de vocês, vocês denunciam ele, ele vai preso, então ele não vai fazer, nós vamos controlar, porque aquilo que te intimida, te controla. E é isso que Deus está falando comigo nesses dias. O medo que me intimida, me controla. A insegurança que eu tenho no meu coração, que me deixa intimidado, está me controlando. Eu não consigo arriscar, eu não consigo fazer as coisas que eu deveria fazer, eu não consigo andar no caminho que eu deveria andar, eu não consigo me libertar, eu não consigo ofertar, porque eu tenho medo do meu futuro, eu não consigo ser generoso, porque eu tenho, se eu precisar, eu não consigo abraçar o próximo, porque se eu for traído, eu não consigo levantar alguém, mas se as pessoas me machucarem, se eu levantar, elas me deixarem, e quando eu cair não tiver ninguém para levantar. Deus te chamou para a liberdade, Ele está dizendo, eu não quero que essa intimidação te controle. Eu não chamei você para ser controlado. E aí eu olho para Jesus e vejo que Deus está falando conosco sobre isso, porque a intimidade não pode nos controlar, essa intimidação não pode nos controlar. Aquilo que está ferindo, você está machucando, não pode dar o destino da tua vida. E aí vem a quarta palavra que Deus falou para mim: essa intimidação não pode parar o teu propósito. Você só vai viver o seu propósito quando você estiver entendendo que você está protegido, o seu futuro é meu, a sua vida é minha, eu tenho um futuro glorioso, há esperança para você, há esperança para você. Você precisa se consolar com a minha fé. Quando você entender poderosamente que você está debaixo do meu poder e que sou eu que governo a tua vida, sou eu que governo a tua história, sou eu que governo o teu passado, o teu futuro e o teu presente, sou eu que sou o Senhor. Aleluia, diz o Senhor para você, meu irmão. Quando você entender que a minha promessa está sobre sua vida, e que meu Espírito habita dentro de você, e que sou eu Deus que faço cura, sou eu Deus que faço milagres, sou eu Deus que renovo, sou eu Deus que batizo, sou eu Deus que ressuscita os mortos. Aleluia! E para que isso? Para que você possa cumprir o teu propósito. E aí eu fiquei pensando, Deus, mas por que isso? Porque às vezes a gente não percebe que só a verdadeira fé e a verdadeira esperança vence a intimidação. Só a verdadeira fé e a verdadeira esperança faz a gente levantar e dizer, eu vou pregar, eu vou ministrar, eu vou fazer o que Deus está mandando eu fazer, porque eu não vou deixar que nada corrompa o meu propósito. E aí, algo que tem tocado o meu coração é que eu não sei você, mas eu não quero viver preso. Eu não quero viver intimidado. E Jesus vai mostrar para nós que Ele cumpriu o propósito dEle, mesmo com espiões, mesmo com gente ali disfarçada, tentando pegar Ele pela palavra, e Ele continuou fazendo o que Deus mandou Ele fazer. E Ele vai nos ensinar a lidar com isso. Então tem muita gente hoje que tem uma vida boa, tem uma graça do Senhor na sua vida, tem a presença de Deus na sua casa, mas está tão intimidado, entende a palavra intimidado? Está tão aterrorizado, que não consegue voar mais, não consegue adorar mais, não consegue mais se entregar no que Deus está falando. Então Deus falou comigo, e nesse tempo eu comecei a orar muito esses dias, e no meio da campanha, falando, Deus, dá liberdade para nós, dá liberdade, e não permita que a intimidação pare o propósito do teu povo. Não permita que a intimidação aterrorize tanto a gente, que a gente não consiga mais ser generoso, não consiga mais ser ofertante, não consiga mais trabalhar, não consiga mais fazer as coisas que a gente devia fazer, não consiga amar, porque a gente está intimidado.
Então Deus vem falando comigo no meu coração, que quando a gente está vivendo essa palavra, a gente começa a dizer, Senhor, está aqui, a minha vida está pronta para viver livre. E aí eu disse, sabe de uma coisa? Está na mão de Deus. Meu futuro está na mão de Deus. Eu não sei se tem uma outra onda vindo, não tem, mas se vier uma outra onda eu vou surfar nela. Porque o meu futuro está na mão de Deus. Teu futuro está na mão de Deus. Eu não sei como é que vai ser a minha vida, nem a sua vida, mas eu sei que ela pertence ao Senhor. E Deus fala comigo, então, confia, 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 que eu vou sustentar você, confia que eu vou cuidar de você. Confia, Senhor, como é difícil a gente confiar quando essas bases estão sendo abaladas, quando a gente não acredita no poder, quando a gente não tem a esperança, quando a gente não sente a promessa, como é difícil confiar, e Deus está falando, confia, olha o que eu fiz na história, olha o que eu fiz na humanidade, olha o que aconteceu quando eu cheguei, olha as promessas que eu cumpri, confia que eu vou cumprir isso na sua vida também. Quantos podem dizer glória a Deus aqui, meu irmão? Quantos aqui podem levantar sua mão e dizer assim, eu confio no Senhor, eu confio. Abra os seus lábios e diga, ministra para você mesmo, ou diga, eu confio, eu descanso, eu descanso. Levanta a tua mão e diz assim, eu não quero mais viver ameaçado, intimidado. Eu sou livre para adorar, para adorar. Adore ao Senhor hoje, agora, meu irmão, abre os teus lábios e glorifica ao Senhor, e exalte ao Senhor. Ficar pensando em coisas, como é que vai ser, se acontecer de novo. Quantos estão livres aqui para adorar ao Senhor? Então, se você está livre para adorar ao Senhor, levante a tua mão agora, querido, feche os seus olhos, sinta a paz que excede todo entendimento, e diga, Senhor, eu sei que está nas tuas mãos, está nas tuas mãos. Se você tem filhos, diga, eu sei que os meus filhos estão nas tuas mãos, eu sei que a minha vida, a minha saúde, meu futuro está nas tuas mãos, é teu, meu Deus está sentado no trono, Ele é o alfa e o ômega, princípio e o fim de todas as coisas. Dá um glória a Deus aqui, exalta o Senhor, meu irmão, aleluia, aleluia. Proteção, poder, promessa e propósito. Jesus está vivendo o propósito, está debaixo da proteção. A Bíblia diz que até o tempo determinado, enquanto não fosse o tempo determinado, eles não podiam pôr a mão sobre ele. Olha isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que ele estava repousando sobre ele, a presença do Pai, e quando ele sai do batismo, esse é meu filho, estava lá o Espírito, representado pela pomba, estava o Pai falando com a voz que as pessoas podiam ouvir, e o Filho que foi batizado, estava ali, a promessa se cumprindo, a graça de Deus, e ele disse, olha, eu vou para a casa do meu Pai, mas vou derramar sobre vocês o meu Espírito. Mas nesse momento ele está cumprindo o propósito, e as pessoas estão tentando pará-lo do seu propósito, estão tentando impedir, e elas mandam espiões. E eu achei muito interessante que na versão revista atualizada, mais antiga, eu li na Nova Versão Internacional, ela é um pouco mais detalhada. Ela diz assim, versículo 20, observando, subornaram emissários que se fingiam de justos para verem se o apanhavam em alguma palavra, a fim de entregá-lo à jurisdição e à autoridade do governador. Eu acho interessante, mandaram emissários que se fingiam de justos. Eram espiões, tinham cara de crente, jeito de crente, fala de crente, forma de falar de crente, tinham jeito espiritual, mas no fundo, eles não tinham nada, não criam em nada do que Jesus estava ensinando. E eu fiquei pensando que às vezes nós temos que lidar com os espiões.
A gente não entende os processos, as lutas, mas surgem espiões na nossa vida. Eu não sei se você já viveu algum momento que você teve que lidar com esse tipo de espião. Gente que te desanima, gente que tira a tua fé, gente que quer impedir você de fazer as coisas. Você quer avançar, você quer se entregar e diz que você está fazendo demais. Você quer orar e os espiões estão dizendo que você não devia fazer isso. E você começa a viver uma certa batalha espiritual porque você não consegue fazer o que Deus está mandando você fazer, porque os espiões estão ali, estão te intimidando. É muito difícil você estar num emprego, num trabalho, às vezes num momento da tua vida, onde você está cercado de gente que só quer saber o que você está fazendo, por que você está fazendo, como que você está fazendo. E esses espiões começam a impedir você de avançar. Eu não sei porquê, eu quando li esse texto, a palavra espião explodiu na minha cabeça, assim, fez assim, tchum. Falei, meu Deus, como é verdade, como a gente às vezes é intimidado por gente que não quer que a gente faça as coisas, como a gente para o nosso propósito, porque tem gente que fala alguma coisa para a gente, que desanima totalmente a gente, tira totalmente a nossa vontade de fazer as coisas. Você estava no pique, estava afim, estava se entregando aquilo, e alguém fala, nossa, mas que bobagem, para que você está fazendo? E parece que aquilo entra na nossa cabeça de um jeito que você não consegue mais fazer o que você deveria fazer. E eu fiquei pensando que Jesus não deixava se intimidar pelos espiões. Jesus não deixou se intimidar com os espiões. Mas antes de eu falar o que Jesus fez, eu queria que você prestasse atenção como é que você lida com os espiões. Porque talvez você esteja falando demais para pessoas que não deveriam ouvir as coisas que você tem que falar. Não, você não ouviu o que falei. Talvez você está falando demais com gente que não deveria ouvir, nem deveria saber os teus sonhos, os teus planos, os teus projetos com Deus, e você fica falando com essa pessoa. Eu vou falar uma coisa que eu sei que as mulheres detestam que eu vou falar, mas eu vou falar, depois você me perdoa, você vai voltar à noite mesmo para tomar ceia de novo, porque você vai estar com a Demar aqui, então você tem que perdoar até a noite, não vai precisar esperar 30 dias. Mas tem pesquisas que dizem que a maioria das traições acontecem com a melhor amiga da esposa. Você já viu essas pesquisas? Eu acho interessante, porque você está falando com espiões. Você chega lá e fala, meu marido é fantástico, meu marido é lindo, meu marido é muito bondoso, e a mulher, meu marido é compreensível, e o veneno saindo aqui, né? O sangue escorrendo pela boca. Para de falar com espiões, tem coisas que você não deve falar para as pessoas. Você coloca nas redes sociais, eu não sei para quem eu tenho que pregar isso, mas Deus mandou eu pregar sobre espiões. Eu nunca preguei sobre espiões na minha vida, eu vou pregar hoje. Às vezes você não entende que uma artimanha do diabo é colocar espiões na tua vida, gente que está vendo o que Deus está fazendo na tua vida para dizer, não vai dar errado, não é para fazer, intimidando você. E Deus está falando para mim, ei, não pare por causa dos espiões, continue fazendo. Jesus não permitiu-se ser intimidado por eles. Mas você precisa entender. Ser humano não gosta de bagunça. A gente não gosta de complicação, a gente não gosta de bagunça, a gente não gosta de lugar complicado, a gente não gosta de ir num lugar que as coisas estão confusas. Ninguém gosta de confusão. Se tem confusão, você não vai. Por isso que o diabo quer fazer confusão na tua vida. Porque quando ele faz confusão, aliás, uma das coisas que o diabo mais gosta de fazer é confusão. Ele faz confusão com a família, ele faz confusão entre marido e mulher, aí na hora do culto está uma confusão, aí na hora de buscar Deus tem confusão, na hora que você está começando a fazer um projeto da tua vida, ele gera confusão, porque o ser humano não gosta de confusão. Quando tem confusão, o ser humano fala, não vou. Não participo, eu não quero participar, tem confusão. Você precisa entender essa artimanha do inimigo. Ele põe espião na tua vida e gera confusão para você parar o propósito. Mas Deus está mandando eu dizer para você, não pare o propósito que Ele colocou na sua vida por causa de espiões e confusão. Como o inimigo gosta de fazer confusão na igreja, meu irmão, é impressionante. A pessoa vai lá tomar um café, não puseram açúcar no meu café. Essa igreja fala de amor, mas não vive amor. Nem para pôr um açúcarzinho no meu café. Para de criar confusão, a confusão é uma artimanha do diabo para parar o teu prazer de fazer o que Deus mandou você fazer. Eu não sei se você concorda com isso, mas toda vez que tem confusão num lugar, você tem vontade de não ir mais. Você fala, por que eu vou naquele lugar que tem confusão?
Por que eu vou fazer com aquela pessoa que vai... Eu sei que eu vou falar com ela, vai dar confusão. Eu sei que eu vou conversar, vai dar confusão. Então Deus começou a falar comigo: ei, eu estou preparando uma base aqui. Eu estou preparando uma base. Eu estou preparando uma base. Uma igreja que se sente protegida é uma igreja corajosa. Uma igreja que se sente protegida, que tem um propósito, que sabe que tem um destino. Uma igreja que deixa Deus derramar o Espírito. Uma igreja que sabe que tem promessa de Deus, clama pelo avivamento e clama pelo movimento de Deus. Clama para que Deus haja. Uma igreja que entende, meu irmão, que o poder está nele, no nome dele, então começa a clamar e declarar o nome dele, mas precisa entender a artimanha do inimigo. Tem espiões, tem gente que se levanta para parar o teu propósito, tem gente que vai intimidar você e vai dizer que não vai dar certo, que não adianta nada, que você já tentou, que você já foi de outra igreja, que você já frequentou outro lugar, que você já teve outro pastor, e Deus manda dizer para você: ei, cuidado com os espiões. Lembra que eles querem causar confusão. Eles querem causar confusão na tua vida, porque quando eles causam confusão, você não quer mais o propósito. Quantas vezes abandonei o propósito de Deus na minha vida, porque não queria confusão. Porque não queria, não vai dar confusão. Vai dar confusão. Aprendi que essa é uma artimanha do diabo. Deus está falando comigo para aprender a lidar com os espiões. Os espiões estão aí, eles dizem, eu não sei se você acredita nisso, mas eu acredito que o diabo levanta de vez em quando os espiões. Eu me lembro uma vez, meu tempo já está acabando, me lembro uma vez, nós estávamos fazendo arquibancada, e estávamos começando a arquibancada, e veio um pastor de uma outra igreja aqui, não, pastor não, veio um irmão de uma pessoa de outra igreja, melhor não falar pastor, né? Pastor não pode ser espião, né? Ou pode? E aí ele chegou aqui e falou assim para mim: o que você vai fazer aqui? Eu falei: vou fazer uma arquibancada, vai ficar tipo um cinema aqui, um teatro, né? Você viu ou não, um teatro? E ele disse, eu me lembro até hoje, ele falou assim, eu tomei um susto, foi tão alto. E aí eu falei: não, nós já estamos começando, já estamos fazendo as colunas e tal. Mas isso vai demorar anos e anos para terminar. Falei: não, daqui 30, 60 dias já estamos batendo a laje aqui em cima. Ele... Você já teve um desses na sua vida, não teve? Aí o que você faz? Você começa a falar demais. Eu começo. Aí comecei: não, deixa eu explicar, tem um irmão aqui que constrói, que faz muitas coisas, tal, sabe fazer, tem um engenheiro tal, tem uma pessoa trabalhando assim. Ele, Alguns meses depois eu estou vendo lá o irmão levantando uma galeria para ele, na igreja dele, e ele nem para agradecer, nem para dizer, foi lá naqueles que eu aprendi a fazer. É uma lição para mim, nisso. Às vezes você está falando tanta coisa para a gente, querido, que você não devia falar. E você acha que essa pessoa gosta de você, ela tem cara de amigo, ela tem jeito de amigo, ela fala que nem amigo, ela te abraça que nem amigo, ela levanta a mão que nem amigo e fala: ai, amiga, que lindo. Mas o coração dela não está com você. Tem coisas que você tem que compartilhar com Deus. Mas ainda que você esteja vivendo esse momento da tua vida, eu acho lindo porque Jesus não te deixou intimidar. Nada parava o propósito de Jesus. Nada parava o propósito de Jesus. Olha o que vai acontecer aqui. Eu não quero falar hoje do tributo. Eu quero falar daquilo que eu entendo da ação de Jesus. Ele diz: mostre-me um denário. Está lá o camarada, jeito de crente, forma de crente. Ele fala assim: gente, olha Jesus, que lindo isso aí, maravilhoso. Ele falou: vou pegar Jesus aqui. A gente deve dar tributo ou não deve dar tributo? Se ele falasse que não desse tributo, ele era contra o império, então podia ser um subversivo. Se ele falasse que desse tributo, ele não apoiava o povo dele, ele não amava o povo dele, estava concordando com a exploração e a escravidão. E ele diz: mostre-me um denário. De quem é a imagem e a inscrição que há nele? De César, responderam eles. Eles lhe disse: portanto, deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E não conseguiram apanhá-lo nenhuma palavra diante do povo, admirados com sua resposta, ficaram em silêncio. O que eu aprendo de Jesus é que eles tentavam prender Jesus na palavra, espremer Jesus, sabe? Espremer Jesus para que ele pudesse revelar alguma coisa. Mas quanto mais espremem Jesus, mais a bondade, a graça, o amor de Deus sai.
Porque quando você espreme alguma coisa, sai de dentro aquilo que ela tem dentro. Né? Se você espremer uma laranja, sai o suco da laranja. Se você espremer uma uva, por exemplo, amassar uma uva, vai sair aquele que tem dentro da uva. Se você espremer tua mão, não espreme a sua mão. Vai sair o que tem dentro da sua mão. Quando a gente espreme alguma pessoa, sai de dentro dela o que ela tem. Não, você não entendeu o que eu falei. E Jesus então pega aquilo que eles estão espremendo ele, entende? E inverte isso e espreme agora eles. E fala, dá uma moeda aí, deixa eu ver a moeda. E o que Jesus está mostrando é que quanto mais ele espreme esse povo, mais sai de dentro deles a ganância. Não tinha nada de religião, não tinha nada de fé, não tinha nada de amor. O que havia neles era o desejo de poder, do dinheiro. Então eles não iam responder isso também, porque o desejo deles era o dinheiro, era a ganância. E quando você espreme alguém, vai sair de dentro dela aquilo que realmente ela quer, ela deseja. Eu fiquei pensando nisso na minha vida, porque o ano passado eu me senti espremido demais, esmagado pelas circunstâncias que eu passei. E eu percebi que quanto mais eu me esmagava, mais eu cantava. A minha UTI virou um culto. O meu médico disse para mim, por favor, pare de fazer cultos aqui, a gente precisa que você durma. E eu disse, eu não quero dormir, eu quero adorar, eu quero adorar, eu quero adorar. Eu achei interessante que, não sei quantos viram um vídeo de uma faxineira que entrou para limpar o quarto, uma voz maravilhosa da faxineira, e nós começamos a cantar, e ela começa a louvar a Deus e varrer o quarto, e a gente para ouvir a voz da moça, e Deus derramando graça, porque quanto mais te espreme, mais virtude sai de dentro de você, mais graça sai de dentro de você, mais amor sai de dentro de você, mais presença de Deus. Pegaram Jesus e colocaram na cruz, e espremeram até esmagá-lo, e saiu sabe o que? Pai, perdoa, porque não sabem o que fazem, porque dentro dele só tem graça, só tem amor. Ele olhou e disse, olha mulher, aí está teu filho, aí está tua mãe, cuida dela, porque ele se preocupava conosco, se preocupava com o próximo. Está espremendo você, o que está saindo dentro de você, querido? E às vezes eu aprendi isso, Deus precisa espremer a gente um pouco, para sair de dentro de nós, um pouco das coisas que não têm valor, da inveja que a gente começou a adquirir nessa sociedade, dos problemas que a gente começou a receber como nosso, e que não faz parte de nós, e Deus está te espremendo, dizendo assim, ei, você está tão preocupado com essas coisas não importam para você. Eu tenho outras coisas para você. Eu te coloquei debaixo da minha proteção, eu te coloquei debaixo do meu poder, eu te coloquei debaixo da minha promessa, eu te dei um propósito, e eu te criei por esse propósito. Eu te criei para aquilo que realmente existe, eu te designei. Lembra de ontem? Eu te designei para pastor, para evangelista, para mestre, eu te designei. E Deus está te espremendo nesse tempo para dizer assim, ei, você está tão intimidado, porque você está preocupado, como vai ser tua vida, como vai ser teu futuro, e eu estou dizendo para você, é meu, e nessa hora que eu aprendo com Jesus, espreme um pouquinho essa pessoa que te abraça, que te chama de maravilhoso, que você é incrível, e você vai ver o que ela sente por você realmente, porque quando você espreme um pouquinho, vai sair de dentro o que tem. Não dá para sair outra coisa. Mas Jesus está falando comigo aqui nesse texto, que quando Ele é moído por nós, o que saiu de dentro dele, a virtude, a graça, e nada podia parar o propósito dele. Nada podia parar. E aí eu chego então no que eu creio que Deus está falando. Se quinta-feira Deus falou sobre esperança, para mim. Se sexta-feira Deus falou sobre poder, o mesmo, Ele é o mesmo, ontem, hoje, eternamente. Se sexta-feira Deus falou para mim sobre promessa, eu batizei gerações, eu batizei em eras, eu levantei profetas, eu levantei homens usados, meu espírito está aqui. Hoje Deus está falando comigo, ousadia, ousadia, ousadia. Deus está falando comigo, a gente precisa ousadia para viver o nosso propósito. Tem muita coisa prendendo em você, que está roubando a tua ousadia de viver o que Deus preparou para você. Tem muita coisa com muito medo, muitas preocupações que estão roubando você. E Deus está dizendo, ei, eu preciso encher você de ousadia.
Você precisa se desprender desse medo. Entender que você tem uma proteção inabalável e um futuro glorioso. Você precisa entender que você tem um poder presente, daquele que era, daquele que há e daquele que há de vir. Você precisa entender que tem uma promessa que foi derramada sobre você, o Espírito, e ela está agindo agora dentro de você. Ele está aí, Ele habita dentro de você, Ele habita dentro de você. Você precisa entender que há um propósito que eu criei em você, que você precisa alcançar, e essas coisas que estão te impedindo, eu te encho de ousadia, eu te encho de coragem. Você diz que não é capaz, mas eu capacito você. Você diz que não tem condição, mas eu crio a condição. Você diz que não tem recursos, eu levanto os recursos. Eu sou Deus que opero no propósito. Não pare o propósito que eu criei em você. Eu já comecei a fazer na tua vida. Eu estou criando a base desse propósito. Aleluia. E a gente olha para a nossa vida e começa a dizer: Senhor, mas como que isso vai acontecer? E Deus fala para mim: ser livre, ser livre. Vive essa ousadia que eu te dei. Mas as pessoas me intimidam, os problemas me intimidam, as situações. Viva acima disso, entenda. Eu estou dizendo para você, eu estou passando aqui dizendo para você, assim diz o Senhor: se enche dessa ousadia para viver o que eu chamei você, para adorar, para glorificar. Aleluia. O que eu preciso é dessa ousadia. Porque quando eu estou intimidado, eu não consigo ser ousado. Quando eu estou preso nas situações e nos espiões, eu não consigo me derramar. Eu fico pensando: estão me olhando, os espiões vão ver os meus exageros. Não é assim, meu irmão? E Deus está falando comigo: ei, você está preocupado com os espiões? Olha o que eu fiz com eles. Eu espremi. E quando a gente espreme, sai de dentro aquilo que realmente é. E de mim saiu virtude, dele saiu ganância, e de você vai sair graça, vai sair mais fé. Desse momento que você está passando, vai sair mais ousadia. Então Deus está dizendo: ei, se encha de ousadia, deixe, como a gente ouviu na peça, feche o teu guarda-chuva e deixe a glória de Deus derramar sobre a sua vida. Feche o teu guarda-chuva e deixe a glória de Deus derramar na sua vida. Eu não sei se você recebe essa palavra hoje, mas para mim ela falou muito comigo. Eu quero viver essa liberdade de poder dizer: Senhor, eu não sei como é que vai ser meu futuro, mas eu sei que o meu futuro será glorioso nas tuas mãos. Eu não sei, Senhor, como vai ser a política, o governo e a economia, mas eu sei que o meu Deus governa. Ele me sustenta. Ele me ama de tal maneira que Ele não se negou naquela cruz. E Ele vai voltar. Eu não sei como é que vai ser o mover, mas está acontecendo um mover agora, e eu quero viver esse mover. Eu quero estar dentro. E tudo que está intimidando de eu viver o meu propósito, tudo, eu quebro agora, porque eu quero viver o meu propósito com a ousadia do Espírito. Você recebe essa palavra hoje na sua vida? Se Deus está falando com você, fica de pé no teu lugar. Eu quero orar com você. Eu quero declarar essa palavra. Quantos estão precisando de ousadia hoje aqui? Diga comigo: eu recebo ousadia para viver a liberdade emocional que só o Espírito pode me dar. Você entende o que você orou comigo? Se você entende, dá um glória a Deus aqui, exalta. Aleluia! Aleluia! Eu sonhei com isso. Eu sonhei que você ia dizer comigo assim, ó, bem forte agora: proteção, poder, promessa, propósito, proteção, poder, promessa, propósito. Eu estou debaixo da proteção, do poder, da promessa e do propósito. Aleluia! Oh!
Olá, meu amigo, meu irmão, fico feliz de você ter assistido essa pregação, é uma bênção ter você no nosso canal. Queria lembrar você para participar e receber mais mensagens como essa, a fim de que o Google possa entregar para você as nossas mensagens, é só você se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Isso vai mostrar para o Google que é relevante a mensagem e vai nos ajudar a fazer o nosso canal crescer. Se você puder fazer isso por nós, nós agradecemos muito. Deus abençoe sua vida e espero muito que essa mensagem tenha falado com você.